حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluhu, que enviou mensageiros a fim de guiarem a humanidade para a senda reta. Estes mensageiros que orientaram a humanidade a fim de adorarem somente o Criador, que ficassem longe de todos os tipos de adorações que não sejam aquelas adorações indicadas e orientadas por Deus através dos mensageiros dele. Meus queridos, mais uma vez aqui estamos hoje a falar sobre a crucificação de Cristo. Hoje o nosso tema vai ser supostos versículos que falam sobre a crucificação de Jesus, ok? Para vermos esses versículos e fazermos a eles comparação com outros versículos também que foram considerados como versículos proféticos sobre Jesus que estão no Isaías, versículo 50, sim, diferentes versículos, o versículo 52, o 53 e outros tantos versículos. Portanto, temos aqui no versículo Isaías 53, 11. Servo, o justo justificará a muitos. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por enquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 50, capítulo 53, versículo 11 a 12. Portanto, vamos ver aqui Marcos cumprindo-se, versículo 15, capítulo 15, 28, cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Ou seja, aquilo que o Jesus tinha sido prometido, que é de ser crucificado nesses versículos, foi cumprido. Vamos ver aqui, ainda Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bem-prazer do Senhor prosperará na sua alma. Ou seja, esse versículo aqui tentando mostrar no ato da crucificação que Jesus Cristo tinha essa concordância de agradar os desejos do Deus, de o servo agradar os desejos do seu Senhor. E o lugar da escritura que lia era este: ele foi levado como ovelha. Ou seja, então, antes de chegarmos a esse versículo aqui, 32, Isaías 53, é o seguinte que nós vamos fazer a seguinte pergunta: será que o que foi relatado sobre Jesus Cristo, ok, durante suposta a crucificação, ele manteve calado ou manteve falando? Ele gritou ou não gritou? Qualquer um que já leu essas passagens sabe a resposta. Eu não vou responder, você vai ler lá, ok? Se ele gritou ou não gritou, se pediu socorro ou se não pediu socorro, como é que ele ficou? Como é que a situação era ali? Aí vamos ver esse versículo que está no Isaías, que é considerado como uma das profecias que falam sobre Jesus, supostamente sobre a crucificação dele, e vamos ver se esses versículos da profetização da crucificação se concordam com a situação que é relatada durante a crucificação e com esses versículos da profecia. 32 de Isaías, capítulo 53, versículos 32. E o lugar da escritura que lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante de que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Veja só essa passagem aqui. Assim, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Quer dizer, no momento que é levado
para ser crucificado e durante a crucificação não abrirá a sua boca nem sequer. Quer dizer, ficou mudo, tal igual como uma cabra, uma ovelha, fica muda quando é sacrificada, porque ela não sabe falar. Uma ovelha não sabe falar, ficou mudo, tal igual também ficou mudo como essa ovelha ali. Meus irmãos, então quando nós voltarmos para os versículos que falam da crucificação, sobretudo no Novo Testamento, nós vamos encontrar súplicas de Jesus, gritos de Jesus, né? Pedindo socorro, pedindo proteção, pedindo salvação. Mas como é que seria se esses versículos falaram que ele será crucificado em silêncio, sem falar nenhuma palavra, até que fica mudo, não abrirá sua boca? Vamos ver o versículo 33. Na sua humilhação foi tirada a sua sentença, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada de terra. Portanto, quando nós vemos aqui esses versículos, chegamos à conclusão, ditos versículos da profecia sobre a crucificação de Cristo, e sobre relatos, né, que foram feitos no Novo Testamento, como é que a crucificação aconteceu. Se fizermos a comparação com outros versículos do Antigo Testamento que falam, que profetizam sobre Jesus, sobre tentação, sobre conspiração contra ele, nós encontramos aqui uma contradição. Os versículos da profecia, né? Os versículos que falam da conspiração contra ele, falam no momento em que ele é levado, fica em silêncio total, fica mudo, não abriu sequer a sua boca. Enquanto que relatos que nós temos no Novo Testamento, que falam sobre a crucificação de Cristo, tem várias formas que mostram como ele estava tão aflito, não só aflito pela cara, mas também gritando, suplicando, pedindo, dizendo: Ilahi, Ilahi, lima sabaqtani. Meu Senhor, por que me abandonaste? Meu Senhor, por que me abandonaste? Portanto, isso aqui fica bem claro que, de facto, a suposta crucificação de Cristo é uma questão muito incógnita. É uma questão que claramente não tem evidências claras, evidências inquestionáveis. Não é por acaso que muitos grupos primitivos cristãos que recusavam, de facto, a questão da crucificação. Como naquele dia tínhamos mencionado sobre esses grupos, que é o grupo dos basilídeos e outros vários grupos, mais de 7 grupos que são primitivos na questão da seguidores de Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer, é uma afirmação sem um fundamento claro, é uma afirmação que contraria as supostas profecias que são escritas, que são ditas no Antigo Testamento, e são afirmações que carecem de argumentações claras e provas claras. Portanto, nós vamos pausar aqui e até a nossa próxima aula, inshallah, vamos continuar com essas nossas aulas sobre o processo como aconteceu a suposta, entre aspas, a crucificação de Cristo.